Isaías capítulo 6. O poder de Deus para alcançar. Nós somos numa série de ir por todo mundo, pregar o evangelho. Nós estamos fazendo atos de bondade. Semana atos de bondade, meus irmãos. Abençoar alguém, cuidar de alguém, ligar para alguém. Às vezes a gente não consegue ligar para alguém. Aí no dia do seu aniversário, você fala assim: ai, ninguém me liga. Aí ninguém falou que me ama. Aí eu faço uma pergunta: mas você fala para alguém que alguém te ama? Não. Você liga para alguém? Não. Você fala com alguém? Não. Então ninguém vai te ligar. E está tudo bem. A gente precisa se entregar. Ah, mas me decepcionaram. Ah, me machucaram. Ué, Jesus não foi traído? E Jesus negou a sua essência? Não. Então, a nossa essência é amar. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano que o rei morreu, o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono e sublime, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases da porta tremeram, a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão como uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz, tocou a minha boca com a brasa e disse: agora isso te tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, e os teus pecados estão perdoados. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Que nessa manhã, Deus, nós possamos aprender mais do Senhor. Que nessa manhã nós podemos contemplar a tua grandeza. Que nessa manhã nós podemos aprender mais de ti. Que eu seja somente um instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Pai, quando eu leio essa palavra, eu sempre estou assim: Pai, me ajuda a entender, me ajuda a viver essa palavra. Que eu não seja somente alguém que transmite uma mensagem, mas que eu possa, Senhor, viver essa mensagem. Que eu possa, Senhor, ser o exemplo dessa mensagem e ser o padrão dessa mensagem. Que a minha vida, Senhor, seja o exemplo para que cada vida se achegue à tua presença. Assim nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Se você perguntasse qual é o tamanho de Deus, qual era a resposta que você falaria? Qual é o tamanho de Deus? Qual é a dimensão do seu poder? Qual que seria a dimensão do poder de Deus? Por que a gente... É difícil responder. Como que a gente pode pensar? Qual que é o tamanho de Deus? Que tamanho que Deus tem? Qual é a grandeza de Deus na nossa vida? Qual é o poder de Deus para nós? Qual é a dimensão do seu poder? Deus é uma fonte ilimitada de amor e de cuidado e de proteção. Deus reconhece a gente na nossa intimidade. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quando Deus chama Abraão, ele diz para Abraão: Abraão, sai, contra as estrelas, veja se pode contar. Mas melhor, faz o seguinte: pega areia, pega um copo de areia, enche ela de areia, põe em cima da mesa, pega uma lupa e começa a contar. Você conseguiria contar um copo de areia? Quantos grãos de areia teria? A Bíblia chega a afirmar que essa é a quantidade de estrela no céu. E a Bíblia diz: e o Senhor a chama pelo nome. Isaías 40, Isaías tenta explicar a grandeza de Deus. Se você folhear um pouquinho mais à frente, Isaías 40, olha que interessante. Vai um pouquinho mais para frente. Não feche a Bíblia, meus irmãos. A gente precisa, quando o pregador ele está expondo o texto bíblico, a Bíblia tem que ficar aberta.
Primeiro, para você saber o que está sendo pregado. Segundo, se o pregador não está pregando nada que não está no texto. Porque a responsabilidade da mensagem é ser fiel e íntegra na sua essência. Olha que interessante. Não sabeis, não ouvis, verso 28, o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que não se cansa e nem se fadiga, o seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Ou seja, quando Isaías tenta explicar o poder de Deus, ele explica a grandeza de Deus e a natureza de Deus. Ele está explicando que o Senhor não tem cansaço, o Senhor não tem fadiga, o Senhor não dorme. E sabe por que eu e você se fadigamos? Sabe por que eu e você cansamos? Porque nós queremos correr a vida usando o nosso braço. Nós cansamos porque nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Nós fadigamos porque nós queremos fazer tudo da nossa maneira. E aí você fala assim, eu preciso de férias. Tira férias, volta cansado. Ah, eu quero ficar em casa. Aí deita, dorme o dia inteiro. Chega à noite, assiste Netflix o dia inteiro. Chega à noite, está entediado, cansado. Não consegue descansar, não consegue nem concentrar. Por quê? Porque você acha que o cansaço é físico. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. E a Bíblia diz, e não se cansarão. E não se fadigarão. Por quê? A presença de Deus, ela não cansa. A presença de Deus não é entediante. A presença de Deus não é limitante. A presença de Deus é uma fonte inesgotável de amor. Então qual é a grandeza de Deus? Qual é o poder de Deus? Qual é o limite de Deus? Quando você olha para a Bíblia, e você espera e você olha, você vê um povo de Israel saindo com mão forte do Egito. Mão forte. Deus tira o povo com um braço forte. E o que Deus promete? Uma Canaã celestial. Deus promete algo tão grandioso para ele, uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida, uma terra próspera. Entre um ponto ao outro existe uma palavra chamada processo. Existe um processo de passar pelo deserto. Para quê? Para ser desconstruído, para ser transformado, para ser quebrado, para ser mudado. E esse processo é natural. Quando você vai para uma academia, você começa a fazer os treinos, o professor chega e fala assim, ó, hoje você fez primeiros treinos, são 4 séries de 15, depois vai para 4 séries de 12, depois você vai fazer um trabalho de força, aí você todo dia vai aumentando a carga de força, aí começa a série de 10, de 8, de 6 e de 4, e o músculo vai explodindo, quando termina parece que você tomou alguém encosta, parece que tomou um tiro, mas quando você põe uma camisa e dá aquela postura assim, aí você fala, nossa, eu já vi um cara magrelo que vai para academia, ele ergue o supino, ele não mudou nada, ó, parece um frango, e olha o tamanho do... você olha lá, o peito estufado. Por quê? Porque crescer dói. Ser transformado dói. Então Israel não entrou na terra prometida, sabe por quê? Porque achava, Deus que tinha criado tudo, que uma coluna de nuvem ia de dia para proteger do calor, uma coluna de fogo ia de noite para proteger do frio. Eles murmuravam tanto, achando que Deus não poderia trazer o pão para eles. Então eles não entraram na terra prometida, não porque Deus não prometeu, porque eles ficavam reclamando, achando que Deus não podia prover o pão de cada dia. Sabe, eu e você limitamos o agir de Deus quando a gente mais está preocupados com as nossas necessidades. A gente acha que, então, que na minha força é que eu vou trazer o pão. É o meu sucesso. Canta no culto e diga assim. Tem um dia que a pessoa fala assim para mim assim, pastor, hoje não cantou aquela música, hoje não cantou aquele louvor, o culto não foi bom. Glória a Deus, porque o culto não é para você, o culto é para Deus. O dia que eu fizer um culto para uma pessoa, já não é culto, é idolatria. Quem construiu um bezerro de ouro foi os idólatras. O culto não é para nós, o culto é para Deus. A pergunta é o que Deus quer que seja cantado. E nós cantamos aquilo que glorifica o nome dele. Não cantamos o que glorificamos o nosso nome. Eu não canto para mim. Quem canta, você vai no show aí, canta, vai lá a sofrência. Aí você canta a sofrência, chora. Aí você ganha a sofrência, canta. Aí garçom aqui nessa mesa de bar e canta. Chora. Ela foi embora, me abandonou. É só isso aí.
Só sofrência. Abraça e fica. Culto não é isso, meus irmãos. Culto é a presença gloriosa de Deus. Eu estou exaltando o Criador, o Redentor, e aquele que vive, que pode prover o pão de cada dia. Então, meus irmãos, a gente tem que mudar. A gente não pode mais clamar pelo nosso pão. De Gênesis a Apocalipse é o Senhor manifestando a sua glória. É o Senhor manifestando o seu poder. É o Senhor manifestando o seu senhorio. É o Senhor reconstruindo tudo que o homem destrói. É o Senhor trazendo restauração tudo aquilo que não tem. É o Senhor trazendo vida para aquele lugar que não tem vida. É o Senhor mudando os ambientes, transformando as histórias. Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é a pergunta: o que é mais importante? Caráter ou poder? O que é mais importante? Ser usado por Deus ou ser conhecido por Deus? O que é mais importante? Caráter ou poder? Ser usado por Deus ou ser conhecido por Deus? Agora vamos pensar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pomba. Agora imagine se a pomba pousa no seu ombro. A gente fez essa analogia essa semana, a gente viu o Bill Jones fazendo isso. Como que você andaria? Assim? O que ia acontecer com a pomba? Ela ia embora. A Bíblia diz: não entristecei o Espírito Santo de Deus e não apagais o Espírito. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a presença, eu não quero perder a presença. Não tem como ter poder sem ter caráter. Não tem como ter essência sem ter presença. E a gente confunde ser usado por Deus e pertencer a Deus. A gente confunde as coisas dar certo em ser Deus está aprovando. A água da rocha saiu, mas Deus não aprovava. E a gente confunde dar certo como bênção de Deus. E a gente precisa aprender que Deus está mais preocupado com a sua essência do que com aquilo que nós reproduzimos. Nós podemos ensinar o que a gente aprende, mas a gente reproduz quem a gente é. A gente não vai reproduzir quem nós não somos. Então você pode falar o que você quiser, você pode ensinar o que você quiser, mas quando eu olho para a sua vida, a reprodução está lá. Quando eu olho para a sua vida e eu vejo, eu sei o Deus que está lá, o Deus que não está. Quando eu vejo a sua oração, eu sei o tipo de teologia que você tem e o tipo de teologia que você ora. Tem gente que vai falar com Deus, só pede e não contempla. Você imagina você como pai e mãe, o seu filho vem para você só para pedir. Qual é o tipo de filho que você teria? Ele está mais preocupado naquilo que você tem para dar do que em quem o pai é. A gente tem que amar o Senhor pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele pode nos dar. Então o poder de Deus se manifesta de uma outra forma. Olha que interessante, Isaías, quando Isaías começa a mostrar. Olha o verso 1 e 4, vamos voltar lá capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve uma experiência. E essa experiência revelou quem Deus é. A experiência com Deus revela o caráter e a essência de Deus. E quando ele tem essa experiência, ele vê as abas dos mantos enchiam o templo. Acima havia serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Mas clamavam uns aos outros o quê? Santo, Santo é o Senhor. Então, quando a gente pensa na grandeza de Deus, no caráter de Deus, quando eu clamo santo, santo, santo é o Senhor, santo é o teu nome, poderoso é o teu nome, grandioso é o teu nome,
Quando eu penso em poder, em presença, em impotência, eu penso na grandeza de Deus, eu penso na santidade de Deus, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é sublime, aquilo que é admirável, aquilo que é grandioso, aquilo que é poderoso, aquilo que é maravilhoso. Eu começo a enxergar um padrão de beleza de Deus que constrange. É como quando eu vi meu filho correndo ali, eu vejo a pureza dele correndo, não é maldade, é uma pureza. Quando você vê uma criança, você enxerga uma pureza. Quando você enxerga uma criança, os gestos de amor dele é uma pureza. E essa pureza revela o caráter de Deus, que é puro e santo. Então, quando a gente olha para o caráter de Deus, a gente enxerga a santidade de Deus. Por isso que quando a gente fala de ter tempo com Deus, de buscar a presença de Deus, de se revelar em Deus, nós precisamos aprender a essência de Deus. A essência de Deus é santa, a essência de Deus é pura, a essência de Deus é gloriosa, a essência de Deus é poderosa. E aí a gente olha para o texto e a gente aprende algumas coisas. A experiência mostra que Deus existe. A experiência não é sobre nós, mas é para Deus ser revelado em nós. Eu lembro que em 2001, eu estava na Estância Árvore da Vida, eu nem sabia o que era, estava se convertendo. Jogava na Ponte Preta B. Estava lá em Sumaré. Aí o pessoal vai ter um evento do Diante do Trono. Eu nem sabia o que era Diante do Trono. Eu conhecia Zeca Pagodinho de ponta a ponta, meus irmãos. Eu tinha os CDs, tudo Zeca Pagodinho. Eu era o cara mais eclético que existia. Eu escutava Zeca Pagodinho, mas eu gostava de Metallica. Olha que coisa doida. Não tem nada a ver, Lé com cré, vinho e água não se mistura. Eu ouvia Metallica, mas eu gostava de Zeca Pagodinho. E sambava com força, meus irmãos. Fui para a igreja. Me falou, vamos para esse Diante do Trono. Eu saio vamos para o trono, vamos embora. A imagem, chego lá na Estância da Vida, aniversário da igreja quadrangular. O Diante do Trono tinha acabado de lançar o CD, Preciso de Ti. Aí a gente está lá, aquele coral, aquela orquestra, aquele auditório. Gente, o pastor da Assembleia da Quadrangular parecia um boneco de poço. Ele caía, levantava, caía, levantava. O coral com 100 vozes, daqui a pouco o coral tinha 3 vozes. Está todo mundo no chão, os ministros. Eu falei, o que é isso? Quando eu olho para o auditório, está todo mundo tomado. Um cara do meu lado começa a orar, meus irmãos, eu não sei se o céu subiu, se o céu desceu. Eu sei que o papai pegou. O papai pegou. A minha vida nunca mais foi a mesma. Aí agora eu estou lá, e agora semana eu estou lá, eu lembrei. Aí tem uma mulher da Austrália, ela viria na nossa igreja, meus irmãos, não deu certo. Porque não liberaram. A Catherine em Holanda. Meu irmão, pensa numa mulher que é usada por Deus. Ela aponta e daqui, ó, recebe, cai. Eu falo, meu Deus, eu quero esse aqui. O ano passado eu fui lá na Voz dos Apóstolos, quietinho. Falei, ninguém sabe que eu sou. A Cris estava lá. Estou sentadinho lá, meus irmãos, anônimo. Cara, carequinha. Você. É você, jovem, vem. Me chamou de jovem. Ah! Jovem, vem! Eu levantei e vim. Ele não sabia meu nome. Ele não sabia quem eu era. Nunca me viu. Eu não falo inglês. O Thiago fala, eu não. Eu estou aprendendo o verbo to be. Vamos lá. Vai embora. Estou lá, na luta. Mas está tudo certo, eu sei me comunicar. Aí você ri, todo mundo dá risada e vamos embora. I love my friend, vamos embora. Essa aí é. A Cris já power. Tá bom, Deus entendeu, o Espírito Santo moveu. Tá tudo certo. Cara, ele me chama. E a primeira coisa que faz, a Cris gravou e mandou para mim. Eu vejo você em uma unção pastoral. E ali liberou algo, eu caí no chão. Eu não sabia quem eu era. Isso é manifestação do poder de Deus. Para mostrar que Deus conhece quem nós somos. Não é para nossa glória. Aí eu pedi para aquela... meus irmãos, lá nesse evento, lá é assim, ou você corre, ou você passa fome. Aqui abriu o altar, corre, pede oração, fica esse negócio. Aí eu vou ser educado. O educado passa fome. Tem que ir, meu irmão, tem que ir. É ousadia, lá o couro come. Aí eu quero a oração dessa carta, né, Rolanda. Aí eu pedi para a tradutora me levou lá, meus irmãos, a gente caiu na sala, eu quase derrubei o buffet todo. Foi aquela coisa toda. Fiquei 15 minutos para firmar as pernas. Estou lá no evento essa semana, eu falei, vou pedir uma oração para ela. Eu vou pedir. E ela olhar para mim, aí o marido dela falar comigo em inglês, aí o tradutor me ajudou, óbvio, para falar que não deu certo, porque não liberou, e que no ano que vem a gente vai acertar uma data, aquela conversa toda. Aí ela me vinha, ficava apontando para mim.
Aí eu vou pedir uma oração para essa mulher. Aí tem uma hora ela vai. Daqui a pouco ela olha para mim na quinta-feira à tarde. No intervalo ela olha para mim e fala assim. Ela falou assim, pegou minha mão e pôs em cima da dela, colocou em cima da cabeça de uma pessoa e falou assim, eu libero a unção para você fluir. Você agora, o que está em mim está sobre você. Meus irmãos, eu comecei a chorar e comecei a ministrar, mas eu lembrei que há 24 anos atrás eu estava naquele auditório. E Deus faz me lembrar que Ele continua agindo. Isso é o poder de Deus. A mulher não sabe quem eu sou, nunca me viu, de outro país, de outra nação. Isso é a manifestação gloriosa de Deus. E o que a gente faz? Limita. A gente coloca barreiras, a gente coloca limitadores no poder de Deus. Então Deus se revela, e Deus, quando se revela, Ele está dizendo, eu me importo com você. Quando Ele se revela, Ele está dizendo assim, eu me relaciono com você. Aí, quando você olha para isso, tem uma passagem na Bíblia. Ah, pastor, mas você fala dos seus eventos. Vamos ler a Bíblia? Vamos para a Bíblia. 2 Reis, capítulo 6. Vamos para a Bíblia. Eu gosto da Bíblia, gente. 2 Reis, capítulo 6. O couro está comendo. Há uma batalha. Ó, agora entende-se. Tendo o servo do homem, versículo 15. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que o exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus, ai, o meu senhor, o que faremos? Qual que é o cenário? A cidade está sitiada, cercada. Ele volta para o servo dele e fala, Senhor meu Deus, agora nós vamos morrer. Versículo de número 16. Ele respondeu, não temos, porque há mais conosco do que com eles. Imagina, o cara viu tudo aquele cenário. Fica tranquilo, não tema. É mais com a gente do que com eles. Ele é louco. Mas a gente, você para pensar, você acredita que os judeus rejeitaram o Messias e rejeitaram o Cordeiro de Deus? Porque criaram um Cordeiro e um Jesus que não era o próprio Jesus. E eles rejeitaram Jesus. Nós rejeitamos milagre toda hora, porque a gente quer do nosso jeito. Imagina agora o servo de Deus falando assim, você está louco? Não tem. Versículo 17, ele respondeu, não temos, porque há mais conosco que com eles. Eliseu orou e disse, Senhor, peço que abra e faça enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor dizendo, fere de cegueira, e peço que o Senhor os feriu de cegueira, conforme pedido Eliseu. Então Eliseu disse, não é este o caminho, nem é a cidade, e seguiu para que eu vos conduzi, o homem que buscava, eles conduziram para Samaria. O que eles fizeram? Pegaram o exército que estava para matar, deixaram ele cego e conduziram para outra cidade, para eles morrer na outra cidade. Era uma monarquia. Quem que fez? Abriu os olhos? O Senhor. Aí o versículo bíblico vem para a gente arrematar. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Por que a gente tem medo? Sabe por que a gente tem medo? Eu estava ouvindo o pastor Paulo Mazzoni falar. E eu gosto de ouvir grandes homens. E eu conversando com ele no carro depois. Se você quiser fazer o teste na sua casa, depois você conta para mim. Você pode ir comprar grandes pulgas, comprar bastante pulga. Faz na sua casa, tá? Não é aqui da igreja. Se der certo, você conta para mim. E você põe uma tampa de vidro em cima. E deixa ela lá. No começo ela começa a pular. Vai passar um tempo, ela para de pular. E você pode tirar a tampa. Ela nunca mais vai pular. Se você pegar o aquário, pegar um peixe que come aqueles peixinhos, e pegar o peixe e separar dos peixinhos, e colocar um vidro para ele, no começo ele vai boqueando, mas vai batendo a cabeça no vidro. Determinado tempo, ele para de tentar. Você pode tirar o vidro, ele nunca mais vai comer o peixe. Os peixinhos. Porque ele vai sendo domesticado. Sabe qual é o problema nosso com a Bíblia? É que a gente vai criando sofismas na nossa mente. Vai criando limitações. A gente coloca Deus numa caixa. E só acha que Deus se move daquele jeito. Deus é Deus. Ele se move do jeito que Ele deseja, como Ele quer. Como diz o cara, a Bíblia diz que o homem foi engolido por um grande peixe. Eu acredito. E se a Bíblia dissesse que um homem engoliu uma baleia, eu também acreditava. Porque a Bíblia é a Bíblia.
Então a falta de fé impede a gente de alcançar o sobrenatural de Deus. Então a Bíblia revela o poder de Deus. Então o Isaías está tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Agora, olha a consequência da presença. Quando a presença de Deus vem, ela revela quem nós somos. A Bíblia é o nosso espelho. Quando a gente pega a Bíblia, a gente lê, ela é o nosso espelho. Se você lê a Bíblia e a Bíblia não te constrange, se você lê a Bíblia e a Bíblia não te confronta, se você lê a Bíblia e ela não dá um raio-x à sua alma, nós estamos lendo a Bíblia errada. A Bíblia não é uma caixa de promessa. A Bíblia não é um lugar para você tirar satisfação para o seu prazer. A Bíblia é santa palavra de Deus. Se você quer saber o que Deus pensa, você quer saber como Deus se move, você olha para a Bíblia e ela se torna o nosso espelho. Aí você olha para a Bíblia, ela revela, olha que interessante, versículo 5, então o Senhor disse, então eu disse, ai de mim. Até o capítulo 5, Isaías está tudo tranquilo. Até o capítulo 5, Isaías está vivendo sem crise. Até o capítulo 5, Isaías está de boa. Mas quando ele tem experiência com o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio do poder de Deus. Qual é a primeira coisa que ele descobre? Ele grita, ai de mim. Por quê? Estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. O que significa isso? Agora, o meu vocabulário não condiz com a santa palavra de Deus. Por isso que não combina crente amaldiçoar pessoas. Por isso que não combina crente falar palavrão. Por isso não combina crente, é uma gíria. Não é a palavra de Deus. Nossa boca tem poder de vida e de morte. Então a nossa boca precisa ser santa. Então olha só, ai de mim, porque estou de lábios impuros, palavrão, tantas palavras. Meus irmãos, você vê lá desculpe falar, mas está lá no TikTok, não tem que falar. Gente, colocaram uma foto da igreja e colocaram no fundo o áudio do Silas Malafaia. Aí ele fala lá, e fala vamos falar a santa palavra. E ele solta a santa palavra, um monte de baralho e assim vai. Isso não é santo. Mas é engraçado que a gente fala do Silas Malafaia, mas a gente esquece de falar de nós mesmos. Deus conhece a sua boca. Então é para você, não é para o Silas Malafaia. Como anda a sua palavra, a sua boca, impura, maldizendo as pessoas, fofocando, falando coisa errada. Não, aí ele diz, ai de mim, lábios impuros, e habito no meio de impuros lábios. Ele reconhece, os olhos se abrem, que ele é impuro, e o meio que ele vive é um meio impuro. Ele não fala dos outros, ele fala dele. Porque a gente é especialista em falar do outro e péssimo de olhar para si mesmo. Então quando a gente olha para dentro de nós, a gente começa a olhar e coisas que precisam ser transformadas. E automaticamente Deus mostra a real condição. E Deus enche o coração de quê? Temor. Temor não é medo. Temor não é assim, a gente tem medo às vezes de Deus. Ai meu Deus, vamos confessar um pecado aqui? Vamos confessar aqui, para a gente rir um pouquinho. O que é medo? Fiz uma coisa errada, aí dá uma coisa errada, você fala, Deus está me castigando. Levanta a mão, vai. Você já pensou assim? Você faz uma coisa errada e repôs errado, aí você fala, Deus está me castigando, vamos lá. Você que não levantou a mão é porque você tem vergonha, mas você já faz isso uma vida inteira. Porque todo mundo já pensou isso aí. Deus está me castigando. Aí você fala assim, Deus, se o Senhor me livrar, eu nunca mais repito. Aí você vai lá e volta para o mesmo lugar. Porque é uma mentira. Porque a gente não está com medo, a gente não está com temor de Deus. A gente está com medo das consequências. Então temor a Deus é reverência. Temor a Deus é respeito. Temor a Deus é algo que é tão admirável que eu não consigo fazer outra coisa. A gente teme ídolos. A gente teme pessoas. Mas a gente não teme a Deus, porque falta a presença. Quando a presença tem, o temor vem. Então, o temor mostra o nosso coração, e o temor perdoa os nossos pecados. O jugo do Senhor é leve, é suave. Olha a continuação do texto. Então, versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz, e tocou minha boca com brasa e disse, agora isso te tocou, os teus lábios estão puros, a tua culpa foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. É natural
Então quer dizer, quando eu tenho uma experiência com o Senhor se revela para mim, põe um espelho na minha cara e fala: isso aqui está errado. O que acontece automaticamente? Eu peço perdão. Tem muita gente que carrega pesos porque acha que Deus não pode perdoar. Tem muita gente que carrega situações na vida porque acha que Deus é o castigador, Deus é cruel. Deus é santo, Deus não é cruel. Deus é glorioso, Deus é maravilhoso e Deus é amoroso. Deus perdoa os nossos pecados, Deus ouve a nossa oração. Deus não fica apontando o nosso erro, e a Bíblia diz que dos seus pecados Ele não lembra mais. A misericórdia de Deus são a causa de nos sermos consumidos, e pela sua misericórdia, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cantamos aqui: o véu que separava agora não separa mais. Aquela luz que outra hora apagava agora brilha. Aquela luz que outra hora apagava agora brilha cada dia mais. Quer dizer, Deus não chamou para a gente viver condenado. Deus nos chamou para viver amado. Deus não chamou para a gente viver cabisbaixo. Deus chamou para a gente viver feliz. E felicidade não é ausência de problema. Felicidade é rir diante dos problemas. O Drops tem uma música que diz assim: tu tem meu coração nos dias bons e nos dias maus. O Senhor tem o melhor de mim em toda e qualquer circunstância. Porque eu não sirvo um Deus de circunstância, eu sirvo todo poderoso. Nos dias bons, Deus está ali. Nos dias maus, Deus está ali. Deus é Deus em todo o tempo. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. E eu nunca vou questionar. Sabe por quê? Porque a gente quer questionar quem nos criou, em vez de aceitar quem Ele é. Porque no fundo, você não quer um Deus, você quer um ídolo. E você quer ser adorado por Ele. Então é você no centro e Ele fora te exaltando. Então, ou seja, perdoado dos pecados. Então quer dizer, eu experimentei a presença, o poder de Deus, a grandiosa manifestação de Deus. Eu vi o Senhor assentado no trono. Eu vi os serafins. Eu tive uma experiência arrebatadora com o Senhor. Algo pessoal, porque a experiência é pessoal. Para uns é um mover que você não para. Para outros é uma paz. Elias está na caverna, vem chuva, vem vento. Onde a presença de Deus está? Uma brisa suave. Para você, a experiência com Deus é uma paz que excede todo entendimento. Para outro é um fogo consumidor, arrebatador. Para outros é de uma outra forma. A experiência é pessoal, mas eu não faço da minha experiência uma doutrina. Então quer dizer, eu não vou medir os outros com a minha experiência. Eu vou medir os outros com a palavra de Deus. A minha experiência é para mim. E aí eu compartilho a minha experiência para te edificar. Mas ela não é a razão e nem regra. Porque Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. Você imagina, Deus pega um doutor. Gente, doutor. O Renan é um doutor. Agora, um profeta. Gente, para ele ser um profeta, pensa para um matemático, doutorado. Gente, a razão fala muito mais alto, não tem lógica. Porque a presença de Deus não é lógica. Na presença de Deus, 1 milhão menos 1 milhão é igual a 10 milhões. Mas não é lógico, mas lógico que não é. É Deus. Ele pega o sábio e abate. Ele pega o humilde e exalta. Isso é a presença de Deus. Então quando a gente olha para o texto, já é 11h30, meus irmãos, meu Deus do céu. Vamos acabar aqui. Para a gente ir para o próximo tópico. Então, ó, Ele se revela, Ele perdoa nossos pecados. Põe a mão no seu coração essa manhã. Faz essa oração comigo. Senhor, nessa manhã, todo o peso, toda a culpa, tudo aquilo que eu carrego do passado, o sangue de Jesus já me perdoou. Eu me livro de todo esse peso. Por isso, Deus, me faz leve. E a partir de hoje, eu não quero mais carregar nada do passado. No nome de Jesus, amém. Acabou, meus irmãos. É assim, ponto, acabou. Simples assim. Passado ficou para trás. Agora, olha que interessante. Deus tem um propósito. Manifestou a sua glória para Isaías. Revelou para ele. Curou ele, perdoou ele. Versículo 8, tem um convite. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo:
que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ou seja, Deus te alcançou, Deus te sarou, Deus te lavou, e agora, para aí? Não, o problema é que a gente para aqui. Ah, Deus fez, agora estou na igreja, eu estou buscando ao Senhor, Deus mudou a minha vida, glória a Deus. Não para aqui. Isso é o início. Agora eu tenho um começo. Qual é o começo? A quem irá por nós? Quem poderá falar do meu amor para as pessoas? Quem pode se revelar para o outro? Quem pode ser a minha boca? Quem pode ser a minha voz? Quem pode ser meu braço? Quem pode ser minha perna? Quem pode ser meu abraço? Eu e você. Mas se eu não fui cheio, se eu não tive uma experiência, se eu não curei os meus pecados, o que vai acontecer? Eu vou ficar num platôzão aqui, ó, só aqui. Todo dia se arrependendo, todo dia se auto-esfadigando, todo dia reclamando, todo dia murmurando: ai Deus, ó vida, Deus perdoa, Deus faz, ai Deus, eu estou precisando disso, ai Deus, o Senhor sabe, né? Eu queria tanto isso, Deus. E fica nesse negócio, e não sai disso. Entra ano, passa ano, aí diz assim: eu não vou para o culto não, estou cansado. Como se vir para o culto cansa. Gente, a presença de Deus, ela preenche. A presença de Deus renova. Meus irmãos, eu fui no evento quarta, saí meia-noite. Não, saí meia-noite não, saí às 7, fui para a célula. Quinta, fiquei no evento, saí meio-dia, fui para um aniversário na Vila Olímpia, lá em São Paulo. Curti meu aniversário com as crianças, voltei para cá, deixei a Tati em casa. Corri para o evento até atrasou, peguei a pregação, cheguei em casa meia-noite. Sexta, evento o dia inteiro. Voltei para casa. Sábado de manhã, saímos com a criança, tomamos um café, brincamos. Os anjos do Senhor segurando o Theo, porque o Theo quer subir em tudo, aquela coisa toda. Menino maravilhoso. 3 horas da tarde, estava em Americana pregando. Saí de lá, passei em Campinas, peguei o Raicar, vazamos para São Paulo. À noite eu estava pregando. E eu estava pulando igual não sei o quê. Acordei hoje de manhã alegre e feliz. A presença de Deus não cansa. Aí eu falo: não vou para o culto porque eu estou cansado. Não! A presença de Deus renova. A presença de Deus tira o cansaço. A presença de Deus traz renovo. Não cansar não se fadigarão, porque meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, tudo é leve. Andar com Deus é leve, não é pesado, não é regra, não é uma caixinha de promessa, não é religiosidade, é paz, amor e bondade. Oh, meu irmão, aí fica aqui, ai, eu tô cansado. Aí dorme, aí tô cansado. Oh, Jesus, tem a eternidade para descansar, vai passar 1000 anos, você vai estar descansando. 1000 anos é como um dia. E você está aqui na terra, tem 30 anos, estou cansado. Meu irmão, meu pastor, que tem 64 anos, só esse ano ele já rodou 50 países. Ele sai daqui, vai para outro lugar, como se fosse no quintal da casa dele. Sabe para falar o quê? Para falar de Jesus. Sabe o que ele vai fazer? Estava na Malásia, depois foi para a Ásia. Vai falar o quê? Falar de Jesus. Um Senhor faz isso, e eu vou falar que eu estou cansado. Se o Senhor fazendo isso, aquele que não entender o seu propósito de vida, o dia que quando você não descobre o para que morrer, você nunca vai saber o porquê viver. Porque viver é comida e bebida. Viver é um fim de semana, é um lazer. Meus irmãos, se a gente acha que Jesus morreu na cruz para a gente ter um lazer, a gente não entendeu o cristianismo. A gente simplesmente quer um Deus para satisfazer os nossos prazeres. Se Deus é Deus, Ele tem um convite para mim e para você. E pelo poder de Deus, eu saio desse patrão aqui, ó, e vou para cá. Aí Ele fala assim: a quem enviarei? A quem pode ir por mim? Isaías, cheio da glória de Deus, cheio do perdão de Deus, cheio da presença de Deus, ele só fala isso: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Por que, Senhor? Porque a minha vida é tua, o meu coração é teu, os meus olhos viram a salvação, os meus olhos encontraram o Senhor.
E essa é uma promessa. Eu vou gastar a minha vida por ti. Agora eu faço família para o Senhor. Eu vou ter meu lazer para o Senhor. Eu vou descansar para o Senhor. Eu vou adorar para o Senhor. Eu vou fazer família para o Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou engrandecer o teu nome em tudo que eu fizer pelo Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar na tua presença, porque o Senhor não tira férias. Eu não vou abrir mão da tua palavra, porque a tua palavra é o meu refrigério. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. A tua palavra é o que me guarda. Só a tua presença me basta. Aí eu aprendi quem o Senhor é. E a presença de Deus me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Não é um carro, não é uma casa, não é comprar imóveis, vender imóveis. Tudo isso é bom, maravilhoso. Tudo isso é. Mas o salmista no Salmo 27 diz, versículo 4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Sabe quem escreve esse salmo? Davi. Davi é rei. Davi tem todo o benefício do rei. Davi vive dentro do palácio, tem todas as coisas do rei. Ele tinha todos os seus serviçais, comida, bebida, tudo do rei. Ele fala assim: eu estou rei, eu não sou rei. Porque estar rei é passageiro, mas minha vida é eterna. E eu, ainda estando rei, o meu lugar de preferência é a presença. Enquanto a gente não descobrir isso, meus irmãos, a gente vai ser meninos e crianças brincando de religião. Mas Deus está nos chamando para um outro nível. Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai brincar de religião. E talvez você criou um Deus falso e nunca vai tocar Jesus. Porque Deus não se relaciona com falso. Deus se relaciona com verdade. Ah, pastor, eu não tenho fé. Então é um bom momento para você orar por fé. Ah, pastor, eu nunca tive uma experiência com o Senhor. É um bom momento de você orar e pedir para que Deus te revele. Porque Deus é maravilhoso. Eu estou queimando por Jesus.